Hi, guys! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa segunda aula. Boa tarde, Caio. Nós vamos à nossa segunda aula desse módulo lindo, que é o módulo de games, tá? Essa aula aqui, nós iremos iniciar a criação de um game muito simples, tá? Só para vocês terem uma ideia. Só que antes da gente iniciar essa criação, eu vou passar um pouco de teoria para vocês, tá? Assim, na verdade, eu vou só falar um pouco sobre todos os tópicos que normalmente na criação de um jogo é necessário passar por todos esses processos. Principalmente quando se fala de um jogo grande, como, sei lá, um GTA da vida, um PUBG, enfim, qualquer um outro jogo imenso, né? De plataforma 3D, assim, enfim, que a gente vai usar código, a bagaceira multidimensional, né? Enfim, para isso, nós vamos começar falando de um fluxograma. Fluxograma, gente, que é a mesma coisa que diagrama de bloco, tá? Nada mais é do que uma representação gráfica do algoritmo, o algoritmo esse que vocês criaram na aula passada, aquele passo a passo de tudo que vocês estão fazendo, enfim, o que vocês estão executando. Lembra que eu botei a atividade para vocês, que era para vocês falarem o passo a passo de quem acorda, se arruma e vai para a escola? Estou fazendo agora. Pois é, dá para fazer, dá para fazer. Como eu não tinha adicionado no app, não estou aceitando ainda, tá? Isso aí, professor. Então, gente, basicamente eu vou fazer aqui, vou explicar para vocês como é feita a representação gráfica, né, que é um diagrama de bloco, tá? Antes de mais nada, é necessário que vocês conheçam, entendam para que serve cada forma dentro de um diagrama, porque não é simplesmente, vou botar a setinha ali e tá tudo certo. Não, não é. A seta, ela indica o fluxo de dados, ou sentido. Então, sim, ela vai me dizer para onde vai cada escolha, digamos assim, tá? Ela me mostra o sentido dos passos que eu vou executar, ok? Mas ela não vive sozinha, não é só ela. Eu tenho aqui um terminal que esse é utilizado para o início ou para o fim do diagrama. Eu tenho processamento, que aqui eu posso entender como um cálculo, como um pensamento, como uma ideia, como qualquer coisa aqui que seria tido como um processamento, tá? Uma entrada manual, que é quando eu aguardo, de fato, a ação do usuário. O usuário precisa clicar em algo, o usuário precisa digitar algo, ou alguma coisa do tipo. Eu uso esse símbolo aqui, tá? Eu tenho a saída de dados, que é quando eu preciso apresentar algo na tela ou no monitor para o usuário, tá? E eu tenho a tomada de decisão. Tomada de decisão que normalmente tem a ver com uma condição. Eu vou propor para ele uma ideia e ele vai verificar se essa ideia é verdadeira ou falsa e vai executar a partir daquele ponto, tá? Aqui nós temos o Sheldon. Sheldon, gente, que é um personagem de uma série muito antiga, porém muito atual. Sim, muito legal. Como assim? Que é muito da hora, inclusive, que é a teoria Big Bang, tá? Ou The Big Bang Theory para quem vai assistir em inglês aí, né? Esse camarada, para quem não sabe, ele é um cara muito metódico, ou seja, ele gosta das coisas muito do jeito dele, assim. Essa é uma série de humor nerd, tá? Então, é muito da hora, assim, realmente é muito bacana essa série. Não precisa ser um nerd para você assistir, tá? Eu tô dizendo que é humor nerd, mas não precisa ser um nerd para você assistir. Ela é autoexplicativa. E nessa brincadeira aqui, como funciona para você se tornar amigo do Sheldon? Lembrando, antigamente fazer uma amizade era fácil, tá? Hoje que já não é mais a mesma coisa. Então, digamos que só para você conversar com o Sheldon, tá? Pra você tentar uma proximidade com ele. E aí, meu jovem? Amiga, você sabe qual é a botãozinho lá daquelas tomadas da mesa? Da sala? Sei não. Porque as tomadas da mesa param de funcionar. Todas? Todas.
Não sei, mas não faço ideia. Você tá perguntando pro cara de onde é que ele puxou. É só ver de onde é que ele puxou. Ele puxou perto daquelas canaletas. Então, Mas não sei onde que aquelas canaletas vai parar. eu não sei, mano. Não faço ideia. Meu Deus, o que acontece? Faz... Então é o seguinte. Na época em que foi criada a série, era comum as pessoas terem telefone residencial, ou seja, telefone em casa, tá? Não era smartphone, não era celular, não, era telefone mesmo. Nessa brincadeira, para você conseguir conversar com o Sheldon, ou o Sheldon tentar conversar com alguém, era fazendo ligação, certo? Então, o primeiro passo é fazer uma ligação telefônica, tá? Primeiro passo, fazer uma ligação telefônica. Aqui eu tenho uma tomada de decisão. Na tomada de decisão, eu sempre vou ter uma opção se não e uma opção se sim, ou seja, se verdadeiro ou se falso, ok? Então, aqui, logo, vou correr para o não. A pergunta é, está em casa? Se a pessoa está em casa? Não está em casa. Então, vou deixar mensagem, esperar um retorno. Isso aqui é um processamento, tá? Deixar mensagem, esperar o retorno. E aí, lá na frente, ó, assim que receber o retorno, ou seja, uma entrada de dados aqui, mais uma vez, ele faz uma pergunta: você gostaria de compartilhar a refeição? E mais uma vez eu tenho uma tomada de decisão, em que eu tenho a resposta se sim e se não, tá? Se não, eu não quero compartilhar uma refeição. Ele pergunta: você gosta de bebida quente? Ou seja, mais uma entrada, tá? Você gosta de bebida quente? Aí ele verifica qual é a resposta, se não ou se sim. Não, não gosto de bebida quente. Então ele mais uma vez vai fazer uma entrada de dados e pergunta: atividades recreativas, conte-me um dos seus interesses. A pessoa está realmente interessada em ser amigo do Thiago. Aí ele tem uma tomada de decisão mais uma vez. Eu compartilho daquele interesse, daquela atividade. Se não, ele vai vir para cá, ó, yes, que yes significa saída. Ele sai desse projeto aqui, tá? Ok? Aqui, se sim, por que não fazemos aquilo juntos? Participar de interesse e começar uma amizade, porque está cortado aqui. E começar a amizade, tá? Lembrando, isso aqui eu mostrei para vocês o caminho da negação, tá? Do não, do falso. Caminho do verdadeiro. A pessoa está em casa? Sim. Você gostaria de compartilhar uma refeição? Qual a resposta? Sim. Jantar juntos? Ok. Agora nós verificamos uma terceira possibilidade. A pessoa está em casa? Sim. Você gostaria de compartilhar a refeição? Não. Você gosta de bebida quente? Qual é a resposta? Sim. Então, ó, exemplo, chá, café, chocolate. Tomar qualquer um dos três e começar uma amizade. Então, no fim, quase todos os caminhos trazem para começar uma amizade, tá? Ah, esse é o fluxograma. Entenderam como é que funciona? Eu tenho aqui o terminal, tomada de decisão, processo, entrada, e é isso. Compreenderam aqui? Os das formas, enfim, os itens. Complexo, né? Mas deu para pegar mais ou menos? É bem mais ou menos, né? Dá para entender, mas acho que é muito sério. É, realmente. E o fluxograma, ele realmente vai muito assim, tem muito disso. Mas eu E a decisão, gente, tem a ver com a lógica, coisa que eu falei para vocês na aula passada, que é algo simples. Ele só verifica se é verdadeiro ou falso, e aí tem duas opções, uma opção se verdadeiro e uma opção se falso. Então, imagina isso aqui como um item de lógica, tá? Eu estou propondo para você, por exemplo, que o seu cabelo é preto. Isso é verdadeiro ou falso? Seu cabelo não é preto? Então é verdadeiro, tá? E aí, no caso, se a pergunta fosse essa aqui, eu seguiria para o caminho esse verdadeiro. Ah, deve ser. Estou virando daltônico que não chora. O cabelo dela, totalmente preto. Essa é daltônica.
E tem o miopia, tudo junto. Escreve aí. Pra você ver como é que eu já nasci na vida boa. Então vamos lá, gente. Aqui eu vou falar mais sobre etapas de criação de um game. A começar pela pré-produção. Estou falando aqui de documentação do game, tá, gente? Estou falando da parte, de fato, estrutural, assim, do projeto. Nada de botar a mão na massa ainda e fazer funcionar. Tô falando só do conceito, estou falando só da ideologia, de projetar, de pensar no jogo ainda, tá? Então, foco na ideia e no conceito. Tem como meta produzir uma documentação, que é o plano de produção. A documentação é dividida nos seguintes documentos. High Concept Document. Esse que faz uma descrição inicial sobre o jogo. Por exemplo, tipo de jogo, fases, histórias, plataforma, etc. Depois eu tenho o Pitch Document, ele faz uma descrição sobre o campo de atuação do jogo, mercado, consumidores, publicidade, exposição, e aí ele tenta vender o jogo já, ainda assim, nessa fase, só com o pitch, pensando numa apresentação rápida do game aqui para conseguir investidores, tá? Depois eu tenho o Concept Document, que faz uma descrição técnica sobre o jogo. Em qual plataforma esse jogo vai funcionar, qual linguagem de programação ele vai utilizar, quais aplicações utilizadas, tá? Etc. E por aí vai. Aqui a gente já está pensando no material de produção, como será produzido o game, tá? Game Design Document, antes de começar a produção, esse faz uma associação de todos os documentos anteriores, também é chamado de protótipo virtual, pode ser modificado ao longo da produção e será modificado ao longo da produção, quase sempre isso acontece, raro é o game que não tem essa modificação durante a produção, tá? E eu tenho um protótipo, que é a implementação do desenho no documento, onde são testados diferentes algoritmos, modelos e funções durante diferentes cenários. Aqui eu não estou dizendo de testar o game, não, tá? Está testando os caminhos, se os caminhos estão todos corretos, se não falta nenhum detalhe na hora do algoritmo aqui. É testado os desenhos quanto à documentação, se está tudo certo, de acordo com o desejado, e por aí vai, tá? Modelos, funções, cenários e por aí vai. Aqui nós temos a etapa de produção já. Nós já chegamos na parte de produção, em que conta com uma equipe de design, que é a galera, são os artistas, né, que desenvolvem os ativos, todos os objetos 3D, cenários, personagens, etc. Tá? Galera da programação, formado pelos programadores que desenvolvem o código-fonte e tudo que se diz a respeito do algoritmo, como que o jogo funciona, quais as tomadas de decisão. Se acontecer algo X, para onde o game vai, o que ele faz, quais ações que o personagem toma, o que acontece, qual música que toca, por aí vai. Eu tenho a galera da criação de níveis, formada pelos level designers, que através de ferramentas criam cenários e cenas que não são jogáveis, tá? Então ele cria toda a parte do cenário que não tem envolvimento com o personagem. Tem a galera da produção de arte, que é formada por artistas que criam vídeos, trailers, capturas de tela, cutscenes, e por aí vai, tá? Tudo que você vê de cenas não jogáveis, mas que fazem parte do game, assim, com imagens, vídeos, nós estamos falando dessa equipe ali. Aqui eu tenho a galera de produção de áudio, que é formada, primeiro, por um engenheiro que trabalha com os efeitos de som, né? Ele que cria os efeitos especiais, galera da música, que é feito por artistas músicos, famosos musicistas, que pode ser, na verdade, uma música ambiente ou disparada através de um gatilho. Quando eu digo através de um gatilho, é se o personagem encostou num lugar que não devia, toca uma música, ou num lugar que devia mesmo, toca outra música. A partir disso. Atores de voz, que são representados por dubladores que dão vida às vozes dos personagens, tá? A galera de teste, que é a fase final da produção, tem como objetivo garantir a qualidade do produto, tá? E aí, uma coisa que eu vou
pedir de vocês, na verdade, que vocês vão precisar pensar no game de vocês, é no roteiro. Por quê? O nome do jogo não é simplesmente chegar, eu acho bonitinho esse nome aqui, Marvel. Não faz sentido você colocar isso lá sem que tenha alguma coisa a ver. Então, pensar no nome do jogo é pensar em algo intuitivo para o game, tá? Quando eu digo intuitivo, nem sempre vai conseguir ser intuitivo, mas que tem alguma ligação com o game. Não é simplesmente só dar um nome que você acha legal e tá tudo certo, não, tá? Depois, público-alvo. Você vai pensar em quem vai jogar esse game, tá? Você tem que definir. Eu vou fazer um game para adulto jogar, para criança jogar, para idoso jogar, para adolescente jogar, enfim. Quem é meu público-alvo? É homem ou é mulher que vai mais jogar esse jogo aqui, certo? Os personagens, você tem que pensar em todos os seus personagens. Eles que serão os principais ativos no seu game, né? Depois, na história do seu game, a pessoa, sei lá, o meu personagem principal tem que salvar a princesa no castelo. Pronto. Enfim, esse é o objetivo do meu jogo, né? Isso já conciliado com a história, certo? A história é que o ogro foi lá e capturou a princesa, levou para o castelo, e agora o meu objetivo é ir lá salvar ela. Beleza? E quanto à pontuação, nesse caminho inteiro que eu estou indo lá buscar a princesa no castelo, eu tenho que, sei lá, pegar 30 moedas no meio do caminho. Pontuação, tá? Uma ideia, você tem que pensar nesse tipo de coisa. É claro que não se prendam a simplesmente isso aqui que eu estou falando para vocês, só estou usando como suposição. Sucrando, como não vai gostar. Tá? E para isso, nós vamos para o exercício de vocês, vamos criar um jogo Sedentário. que é. Hã? Sedentário, gosto desse exercício não. Não, mas esse exercício aqui você não precisa levantar, não, tá tudo certo. Tá? Esse módulo aqui é tranquilo. Não, eu não já temos que começar. Calma, gente. Isso aqui é tranquilo, tranquilíssimo. Olha, para a surpresa de alguns aí, nós iremos usar o Google Apresentações para criar esse primeiro jogo. Galera pensando assim, como assim? Sim, usar o Google Apresentações, tá? Porque esse primeiro jogo aqui, eu quero só mostrar para vocês possibilidades de tomada de decisão, tá? E isso aqui para a gente vai servir. Só que hoje o jogo ainda vai ficar um pouco abstrato na cabeça de vocês. Na próxima aula é que ele vai fazer sentido de verdade. Porque hoje nós vamos fazer a parte mais chata, que é só buscar a imagem. Cara, essa parte aqui é muito chata, de verdade. Já deixo claro para vocês. Eu vou buscar aqui sobre um anime, né? Que eu gosto muito. Hã? Tá. Vocês podem fazer do que vocês quiserem. Uma coisa que eu falo sempre. Eu sempre vou buscar muita imagem em PNG. Então, vou vir aqui, ferramentas, transparente. E aqui é o seguinte, eu vou arrastar assim o personagem, ó, eu identifico desse jeito se é uma imagem de fato transparente ou não. Sendo ela, eu vou salvar essa imagem. E aí, observem, se esse arquivo tiver no formato web, não dá para criar, não dá para colocar essa imagem no Google Apresentações, tá? Já saibam disso. Já tem até os personagens. Basta. Nesse caso, eu não vou salvar essa imagem aqui, porque ela está no formato web, não me ajuda. Como é que é o nome desse que não tem nada atrás? PNG, isso. Mas aí você vem aqui, ó, ferramentas, transparente, coloca transparente. Vai estar cor aqui o nome, né? Deixa eu ver se tem nos... Vai estar no formato web.
Formato web. Tá? No formato web eu já não quero, não serve para mim. O negócio vai É, não tenho muito seu, não, cara. Faz um passarinho, viu? Pelo amor. Eu se tem danesa. Não vai, não. Oi? JPG vai? Vai. Professor, eu uso o site Google Fundo de Imagem. Então, é excelente, você pode usar. Eu já prefiro procurar ela pronta mesmo, mas pode usar sem problema nenhum. Aquele de montar a roupinha, né? Sim, vou fazer um não, vamos fazer isso depois. Fazer da minha piada. Minha Sofia. Minha Sofia. Ó, achei. A vida da Cinderela, vamos mudar. Toda hora eu mudo tudo diferente. A vida de eu, que Eu acabei de crescer. pode ficar muito feliz. Não lembro nem como que ele fez na tela. Aí eu faço tudo, nossa, era aqui. Acho que era aqui. Eu vou fazer mais. Também não acha da mesmo, não é possível. Eu sou a cara da Penélope. Olha. Passa até vir e baixar a conta. Não precisa comer para baixo, eu esqueci. Baixar. Não gostei dessa imagem, não. Você vai desistir do festival. Salvar a imagem como ator. Eu vou desistir já. Eu tinha que só pior. Ai, eu tô botando. Oi? Tá. Acho que eu vou precisar também. Vou comprar zero. Apareceu uma página. Te dá R$ 1. Ai, Tenta pegar Jujutsu Kaisen. Lá você deve achar mais rápido. Então, esse aqui também tem um bocado. Vai estar bem parecido. Kyojuro Rengoku. vamos dormir. Olha que aula. Esse que é o problema. Você acha muito formato web. Aqui é web também, cara. Muito bem. Esse aqui é muito web. Esse é o Tomi. Cara, o que está acontecendo? Só tem em formato web. Isso é porque é o destino falando pra gente não fazer.
Mas eu falei que essa parte ia ser chata. Chata, é insuportável. Tu nem começou, tu já tá assim, bicho. Já, porque eu nunca vi um módulo desse. Todo mundo já começa no jogo, no serviço de aula. Não, é. Tá fácil. Mas é o módulo de games, a ideia é criar um jogo. É? Hum, Tenho certeza que eu acho melhor, acho mais fácil um GIF aqui do que uma imagem. Deixa eu ver. Gente, eu fico no ódio. Hum. Ok. O Joe. Não, Deixa eu ver se do Zui vai. Isso aí foi. ah, tu olha na parede. Tu pegou? Tu segue. Na certa opinião. Essa é a gente também não. Não é possível. Eu não vou achar. Mas não acha não, viu? E do Zui. Deixa eu ver a foto dele. Não sei. Ele vai ter sequestrado. Tá, não. Só que é foto de gente estranha. Tipo, uma foto de sequestraria. Aí veja, mas eu vou. O professor ali só mexe e fala. O professor até ali. Fazendo nada. GIF. Deixa eu ver se eu acho GIF aqui. Porque se eu não conseguir, ninguém consegue. Vai dar tudo Tranquilo. certo. Como é que eu vou fazer esse maldito jogo? Vai dar tudo certo. E se eu vou estudar tudo errado? Mas eu gostava, era quando É, errado também faz eu parte. estava aprendendo a ser, entendeu? É, aquela parte. Eu tenho fome. Eu também não me imaginava, não. Não sei como é que eu podia fazer isso. O amor. Coloca a música no meio da aula, gente. Tem como fazer isso pelo celular? Tem sim. Na verdade, a maioria que eu vou passar aqui para vocês dá para fazer pelo celular. Só a animação que vocês não vão conseguir fazer. A gente vai precisar. Então, eu vou fazer em casa. O resto da animação é bom para colocar em novo. Procurem anime que tem poder, gente, que dá para fazer um jogo muito legal. Não, mas agora tá certo. Vou sair diminuir, viu? Vai, uma volta.
Ok. Tá do mesmo jeito. Vai, bota aí. Pra ver se tá isso aqui. Ó, professor, não achei. E agora? Procura mais. Nisso aqui? Pra ver se a foto é compatível. É só você clicar, botão direito, salvar a imagem como. Na hora que você for salvar, vai ter aqui o nome, ó. Só não pode ser web. Ah, tá bom. Beleza, beleza. Vai lá na fotinha onde você tá. Aí você vai ver, aí você vai ter que salvar a imagem. Como? Não capitalmente. PNG imagem, sim. Ai, credo, muito inteligente, meu Deus. Mas não tem isso lá. Deve ter guardar a imagem como, alguma coisa assim. Não vai subir do lado. Vou pesquisar de novo, ver se eu acho aqui uma imagem para o plano de fundo. Foi mal. Eu tô vendo aqui. Ó, uai, professor, você não tá achando, não? Eu tô achando um bocado. Mas depende do que você está procurando. Quem está procurando? Princesa. Esse. Pode salvar? Tem mais? Pode, é você. São quantas imagens? Olha, que homem. Pode salvar um bocado. Depende do tamanho do game que você vai fazer. Não. É 2 personagens, no mínimo. Dois personagens. Eu achei muito. Como é que é o nome da Adriano? Ele tem nome. Nossa, Carlos, o papo da princesa. Que é raizinho, hein? Raizinho. É muito pouco, que eu lembro que é raizinho. Eu acho que é raizinho. Não é raizinho. Uai, princesa. Ai, vai, vocês é tudo preconceituoso. Aí, ó, Harry, não é Harry? Como é que é o nome dele, velho? Navin, é Navin. 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 O canudinho pode ser dado como um personagem? Quê? O canudinho? Não, Um personagem? pode não. Cat. Ó, achei até dele. Pode. Tem que saber. Quantas você quiser, meu bem. Quantas você quiser. Tá, vamos lá. Vou ver se... Talvez eu precise de mais imagens aqui. Mas eu vou começar a montar isso aqui só para vocês entenderem o que é para ser feito. Eu vou alterar aqui o plano de fundo, tá? Escolher. E vou procurar a imagem no computador mesmo, dessas aqui que eu salvei. Tá? Vou botar o guião também. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Colocar aqui como plano de fundo. E nessa brincadeira eu também vou inserir a logo do negócio aqui, né? Do anime. E vou cortar essa logo. Deixar ela assim. E vou redimensionar. Tá? Não precisa ficar tão grande. Aqui ela estaria exatamente no centro, mas eu não quero que ela fique exatamente no centro. Se ficar aqui, tudo bem. Tá? Então, ó, vai ser essa brincadeira aqui, ó, só a tela inicial, né?
Vou fazer aqui também a brincadeira com o GIF aqui. Eu vou alterar plano de fundo, escolher uma imagem, procurar. Eu vou colocar isso aqui. Que essa vai ser a minha tela de carregando. Eu vou até buscar aqui esse item carregando. Quero transparente para não ficar mudando a cor ali. E eu quero um GIF também. Só aparece embaixo. Então, aqui ele está carregando. Só uma brincadeira com o game, né? Inserir imagem. Alusca. Fazer upload. Abrir. O que você precisa? Não, só Observação. Tem que ser uma imagem carregando, né? E aí eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui assim, ó. Só para ficar claro que tá carregando. Ok? Uma brincadeirinha, né? Depois, eu vou colocar aqui uma tela de seleção de personagens, tá? Essa tela de seleção de personagens, eu vou inserir imagem, fazer upload de 2 personagens. No caso, eu vou pegar o Tanjiro aqui. E nesse caso aqui, gente, eu vou cortar a imagem, vou deixar o mais colado no personagem aqui possível, tá? Dá para não recortar o personagem que nem eu fiz ali. Mas por quê? Na próxima vocês vão entender o porquê que isso aqui tem que estar o mais colado possível no personagem. Tá? Porque na hora de clicar no personagem não pode ser muito fora. Tá? A imagem, mais uma vez, eu vou pegar essa aqui agora. Vou recortar isso aqui. Oi? GPG pode? Pode. Ou só o pedido do... Não é JPEG, não? É, sei. Tá. Eu tô aqui, gente, GPEG, que formato é esse? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Deve ter falado. Deve ter falado, deve ter falado, deve ter falado. Então vamos lá. Tá certo, então. Ah, Eu te falei, né? Que o seu que é. não, tudo bem. Eu ia redimensionar, vou redimensionar só um pouquinho ela aqui. Ele também. Eu poderia. Assim vai ficar. Vou só. Não é legal fazer isso aqui, não. Pegar, redimensionar a imagem pegando pela lateral, tá, gente? Mas eu só vou fazer isso para ele não ficar muito grande. É sempre recomendado você pegar redimensionando por aqui, que ele bota o tamanho padrão. Beleza? Inclusive vira também para o outro lado, se você quiser espelhar. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou alterar esse plano de fundo, clicando com o botão direito. E aqui, gente, eu vou colocar em cor. Eu vou em gradiente e em cores personalizadas, tá? Nessa brincadeira, eu vou clicar aqui nesse primeiro tom e vou escolher o vermelho, tá? Ao clicar no segundo tom, eu vou colocar um azul. E aqui,
Reparem que a visualização ele tá assim no meio, de cima para baixo, né? Eu quero, na verdade, que ele fique da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, e aí aplica dessa forma o plano de fundo. Tá? Beleza? Entenderam? Sim. Seria legal eu colocar aqui de fato, uma frase dizendo, seleção de personagem, mas contexto eu só vou mexer na próxima aula. Vou mexer com isso ainda não. E aqui, inclusive, eu vou adicionar um slide, que esse slide, digamos que você selecionou o Tanjiro. O Tanjiro é esse camarada aqui, né? Quando você selecionar o Tanjiro para jogar com ele, ele vai simplesmente aparecer a animação do Tanjiro. Eu não tenho a animação da Nezuko, mas vai ficar assim. Não entendi essa parte, professor. A parte do gradiente, vou mostrar de novo, tá? Então, ó, você escolheu o Tanjiro, ele vai carregar essa animação do Tanjiro, tá? Essa brincadeira aqui. Eu vou duplicar esse slide aqui, ó. Certo? Vou duplicar esse slide. Porque, digamos que você escolheu o Tanjiro, mais uma vez. Então, se você escolheu o Tanjiro, essa imagem aqui, eu vou brincar com ela. Né? Eu vou em opções de formatação, novas cores, tá? Eu vou deixar ela opaca e ela vai diminuir. Que é para ela perder o destaque na imagem mesmo, tá? Nessa brincadeira. Professor, mas e se eu tivesse escolhido a Nesco? Eu vou duplicar esse slide também. Vou colocar ele aqui para baixo. Se você tiver escolhido a Nesco, é ele quem vai perder as cores. Eu vou redimensionar o tamanho da imagem dele. Ele vai perder o foco na imagem. Tá? E aqui, eu falei que ia mostrar para vocês como aplicar de novo o gradiente. Você clicou com o botão direito, alterou o plano de fundo. Aqui em cor, tem a opção gradiente, tá? Adiciona um item personalizado aqui, ó. Ao adicionar esse item personalizado, você escolhe a cor clicando aqui ou clicando aqui, beleza? O meu está trabalhando com duas cores. A primeira delas, a vermelha, no caso aqui eu vou só trocar a ordem, tá? E a segunda era azul, é azul, né? Eu vou colocar o vermelho, só para vocês verem a forma mudando ali. E aí você tem o tipo linear, tem o tipo radial. Radial é como se ele estivesse partindo de um ponto, tá? Fosse um círculo no centro, né? E aí ele vai para outro ponto, ou você escolhe no canto superior direito, enfim, como se tivesse foco em um lugar, beleza? Mas eu vou colocar linear aqui mesmo, e aí vocês podem escolher o ângulo, é só olhar aqui, ó, ele vai mostrando 45 graus, 90 graus de cima para baixo, 135 graus da direita para a esquerda, e por aí vai, ó, 180 da direita para a esquerda, só que ele era na diagonal antes. Só que eu vou deixar em 0 graus aqui, e aí ele muda assim a tonalidade, tá? Aprenderam aí como fazer o gradiente? Tá, então aqui nós temos uma ideia de como vai acontecer mais ou menos o nosso jogo. Depois de adicionarmos animação, de deixar isso aqui mais detalhado, coisa que a gente ainda nem fez, tá? Deixa eu até criar um outro slide aqui. Eu acho que eu tenho mais um GIF que eu nem sei qual que é. Mas vejam que dá para colocar GIF nos planos de fundo. Oxe. O outro que é GIF. Não, não tem mais GIF, não. Tem o Zui ali, mas eu não vou usar ele, não.
Tá? É isso. Ainda falta pegar aqui algumas imagens, porque eu vou ter uma tela de vitória e uma tela de derrota. Mas vou poupar vocês disso e eu pego depois. Tá? Na próxima aula, eu vou configurar um dos personagens e vocês vão configurar os dois de vocês. No mínimo 2 personagens. Lembrando que para 2 personagens, para cada personagem, eu quero 3 questões. Tá? Porque esse aqui vai ser um quiz, beleza? Para cada personagem, 3 questões. Ah, aqui. Só falta essas partes. No mínimo 2. Mas espera que saiu. Você vai clicar aqui na imagem, ó, vai aparecer essas opções aqui em cima. Aí você vai buscar essa opção aqui. Ah, não, professor. Você não colocou a imagem no formato web, não? Não. Não quer ficar no cortadinho bonitinho. Ou aqui no corta? Aqui no corta não, né? Corta. Aqui, ó, você seleciona a imagem. Olha lá, eu tô mostrando lá. Seleciona a imagem aqui em cima, vai aparecer essa opção. Não, mas qualquer imagem, gente. Você seleciona. Você clicar aqui é a mesma coisa. Qualquer imagem que você clicar, vai aparecer esses ícones. Sim. Certo, é porque eu que boiei aqui agora na minha mente. Porque eu pensei que aqui fazia parte, ó. Olha aqui. Pensei que aqui fazia parte do documento. É isso, rapaziada. Alguma dúvida? Vamos lá, vou fazer a chamada de vocês, vou mostrar a senha de chamada de vocês, inclusive. Na verdade, calma aí, que eu tenho que criar de vocês. Essa turma eu não tinha criado ainda. Tá com escrever difícil, mas nem ele, rapaz. Você nem viu o resto ainda. Ó, fica de professor retributo. Eu vou fazer os outros só em casa, vou te ver. Então, o senhor também só liberou o arroz outro. Ai, já tem muito. Você vai se sequestrar, né? Agora de ficar jogando. Eu vou falar pra sua mãe. Você fica conversando com o dono. Essas crianças de hoje em dia. Mas eu tenho mente de velho. Mentira, não tenho não. Como é que eu faço para criar mais um? É assim, não é? Eu tô no primeiro, cara, para fazer a capa. A senha de vocês é essa aqui. Pode repetir o que é para fazer, por favor? Vou já repetir, calma aí. Como que coloca esse GIF no Google Apresentações? Vou já mostrar também, calma aí. A animação é baixada também, né? Isso, o GIF é baixado também, tá? Eu fiz o download do GIF. Beleza? Vou fazer a chamada de vocês e já eu mostro de novo como que faz, tá? E digo o que que é para vocês fazerem. É uma troca de carinho, né, essas meninas. Pelo celular, é pelo aplicativo Google Apresentações, cara. É bem tranquilo também. Ana Luísa. Ana Clara. Não, Ana Clara da Silva. Ah, não, dá. Como é que... Ô, velho, que particular. Ah, Ana Heloísa. nossa, tô pedindo. Anne Caroline. Coisa diferente. Bianca Monteiro. Caio César. Daniele Silva. Obrigada. David. Você vai fazer como? Felipe. Pega uma capoeira. E Carvalho. Guilherme Ferreira Carvalho.
A forma. Isabela Cecília. Não, tá muito perto, porque 31. Karine dos Santos. Letícia Samara. Não tem que botar assim. Pablo Guilherme. É o José, não tá no nome do José. Rodrigo dos Santos. Sofia Amorim. A princesa e o sapo. Olha o diabo do besouro. Rapaziada, vamos lá. Anotaram aí a senha? A galera daqui tirou fotos da senha também? Calma, calma. Como é que é seu nome? Seu? Nesse. Seu? Nossa, já acabou. Seu nome? Tá aqui até eu fazer isso. Vocês aí atrás? Pensei. Vitor Hugo? Aham. Rodrigo? Ai, Senhor, por que eu não faço desse modo? Vitor Marques Dantas? Deixar celular no. Oxe, mano, eu achei que ia encontrar aqui com o pai de Washington, mas não tá, não. Anotou meu nome, professor? Sim, Isabela, anotei. Vamos lá, gente. Vou mostrar mais uma vez como é para fazer e o que é para fazer. Ó, eu quero que vocês criem uma tela inicial, tá? Com uma logo destacada aqui, tá? Certo? Fora. Pode ter nome? Uma tela carregando, pode. Uma tela de carregando, certo? Digamos que uma tela de espera, sim. Depois uma tela de seleção de personagem, onde eu tenho 2 personagens no mínimo, tá? Aqui seria uma animação de acordo com a escolha do personagem, mas eu só achei uma animação do Tanjiro. Então eu coloquei uma animação aqui do Tanjiro. Qualquer coisa depois eu vou buscar da Nesco também. E aqui, digamos que você escolheu a Nesco, eu quero ela destacada do Tanjiro, tá? E a mesma coisa se você tiver escolhido o Tanjiro, quero ele destacado da Nesco. E aí, no caso, é só nela que eu vou mexer. Vou vir aqui em opções de formatação, que vai ter aqui, ó. Opções de formatação da imagem. Vou em novas cores. E aí é só escolher uma que deixa ela sem destaque. Beleza? É qualquer coisa, não é nem necessariamente anime, é qualquer coisa, Guilherme. Quando tiver que colocar GIF, Oi? quando tiver um lugar de carregar, tem que colocar GIF. Não, você que sabe. Não faz? Tanto faz. Ah, sério. Eu coloquei GIF porque eu achei interessante esse aqui. Só isso. Ah, não, para. Você já Hã? fez essa coisa. Vai dar. Repetiu passo a passo. Tá. Você vai colocar uma tela de início, certo? Com uma logo aqui, ou um nome, enfim. Uma tela de carregando, de espera, entre aspas, tá? Depois uma tela de seleção de personagem, com no mínimo 2 personagens. Aqui uma animação de acordo com a seleção de personagem. O quê? Animação de acordo com a seleção do personagem. E depois o destaque do personagem escolhido. Só isso. Por enquanto é só isso. Como que faz para adicionar o GIF? Gente, é a mesma coisa de adicionar uma imagem normal, tá? GIF é uma imagem, inclusive. Beleza? Sem problema nenhum. Agora, professor, eu quero no plano de fundo.
Aí você vai clicar aqui com o botão direito, alterar plano de fundo, e aí você consegue adicionar o GIF, tá? Ah, se eu fosse tentar fazer as contas. Vai. Hoje é só isso que eu estou pedindo para vocês. Na próxima aula vai fazer sentido essa brincadeira toda aqui, tá? E para salvar e mandar para o senhor, como ficará? No caso, nessa aula de hoje, vocês não precisam me mandar, não. Tem até uma atividade lá, mas vocês não precisam me mandar, não. E fica salvo normalmente no seu Drive, cara, na conta Google que está vinculado ao teu Google Apresentações aí. Tá? Ele já salva automático. Dá um nome aqui. E é isso. Beleza? Então, rapaziada, tchau, obrigado a vocês. Até a próxima. Falou.